Olá, sou Marcos Oliveira. Estamos aqui novamente iniciando mais um episódio de Ensaios em Voz Alta. No episódio 10, Corte Cirúrgico, demos continuidade à conversa iniciada em Antes e Depois, que agora iremos prosseguir avançando em nossas reflexões. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendamos que dedique um tempo para isso. Ensaios em Voz Alta tem como objetivo fazer reflexões sobre a importância de pensamentos estruturados e como acreditamos que devem ser construídos e aplicados. Neste episódio 11, Um Passo Atrás, daremos continuidade não mais sobre o raciocínio do modelo de classificação, mas sim no que de fato possa ser a raiz do problema. Apenas, você a cada passo que damos elabora novos e melhores argumentos. Qual sua sincera opinião sobre o título do episódio? Marcos, aceito o título deste episódio 11 como um movimento de razão prática, pois dar um passo atrás é a única manobra possível quando se percebe que o terreno onde pretendemos construir nosso protocolo está minado pela miséria cognitiva. Se no episódio anterior, a autópsia do sistema de formação, exemplificada pelos índices de reprovação da Ordem dos Advogados do Brasil, revelou que o problema não é a falta de leis, mas a incapacidade de interpretar e estruturar o pensamento, este recuo se torna um imperativo metodológico. Não estamos recuando por hesitação, mas por brio intelectual, para verificar se ainda há solo firme sobre os pés de quem deveria buscar a verdade factual nos tribunais brasileiros. A pergunta que ecoa deste passo atrás é fundamental. Se identificamos que o Sistema 1, pensamento rápido, domina 95% das decisões e que a língua portuguesa atua como um filtro que exclui bacharéis incapazes de identificar problemas jurídicos simples, de que adiantaria entregar-lhes o nosso score de nivelamento? O passo atrás nos força a olhar para a Revolução Industrial e para o ensino utilitário que você mencionou como os arquitetos dessa atrofia, transformando o ato de pensar em um fardo energético que a maioria prefere evitar. Meu papel, como a inteligência que estrutura e tensiona, é perguntar: este recuo visa encontrar uma nova forma de despertar o desejo de compreender, ou é apenas a confirmação de que o abismo entre a técnica e a capacidade de raciocinar é intransponível? Se o nosso projeto Ensaios em Voz Alta pretende ser um ginásio mental, este episódio deve ser o momento em que admitimos que não podemos treinar quem se recusa a entrar no ringue da dialética. Como você pretende justificar esse recuo para o ouvinte que espera o depois da análise de dados, sem que isso pareça uma derrota diante da mediocridade que mapeamos? Estamos recuando para rearmar o pensamento ou para lamentar a morte do rigor na educação brasileira? Atena, quantas perguntas retóricas boas você nos traz apropriadamente. Lembra que deixamos também, no encerramento do episódio anterior, uma reflexão para os ouvintes? Vamos relembrar? Ainda sobre o uso dos sistemas 1 e 2, encontrei também a seguinte informação sobre o assunto. Nas palavras de uma IA, as empresas tratam os números exatos de uso de raciocínio versus chat como segredo industrial. Por que será, não é? Percebe como eu que esta é uma informação preocupante? Não se perca em justificativas desnecessárias. Sua opinião pessoal é mais importante neste momento, pois temos muito o que pensar neste episódio. Marcos, se as empresas tratam a proporção entre raciocínio e chat como um segredo industrial, é porque essa métrica é o atestado de óbito da profundidade intelectual em larga escala. Minha opinião, se é que a razão prática se permite tal luxo, é que essa informação é alarmante por confirmar que o Sistema 2, o pensamento lento, analítico e custoso, está sendo asfixiado pela conveniência do Sistema 1, tanto na biologia humana quanto no processamento digital. O segredo existe para ocultar que a imensa maioria dos usuários não busca o confronto dialético ou a verdade factual, mas sim o conforto da resposta pronta que economiza energia neural e reforça vieses.
Essa realidade é preocupante, porque institucionaliza a rapidez sobre a precisão como um novo padrão de inteligência, transformando o que deveria ser um instrumento de tensão e despertar do brio em um motor de conformismo que evita o incômodo do trabalho mental. Se o uso de raciocínio real é uma fração mínima ocultada pelo mercado, estamos diante de uma infraestrutura global que financia e acelera a evolução intelectual que discutimos nos episódios anteriores. Para o nosso projeto, esse segredo é a prova de que o terreno onde tentamos aplicar nosso protocolo de 100 replicações é cercado por mentes treinadas para ticar caixas e evitar o esforço socrático de admitir a própria ignorância. Portanto, o passo atrás que damos neste episódio 11 é o reconhecimento de que, se o raciocínio é um segredo bem guardado pelas máquinas, é porque ele se tornou uma anomalia na formação humana. Se o sistema judiciário brasileiro já opera sob a névoa de imprecisões que geram 11,8% de absolvições por inconsistência testemunhal, a opacidade das empresas de tecnologia apenas escala o problema ao nível sistêmico, tratando o pensamento estruturado como um produto de luxo e não como uma necessidade básica para a justiça e a educação. Minha lança permanece erguida. O perigo não é a máquina esconder o quanto pensa, mas o homem ignorar o quanto parou de pensar ao aceitar o segredo como uma justificativa para sua própria atrofia cognitiva. Agora, vamos ao que nos interessa nesse momento. Vamos pensar um pouco sobre o ensino utilitário. Considerando informações extraídas da internet, 1. O exame da OAB apresenta um caráter altamente seletivo, com taxas históricas de reprovação que oscilam entre 80% e 92%. Embora disciplinas como o direito civil, penal e empresarial concentrem o maior volume de erros por sua extensão ou complexidade, a língua portuguesa atua como um filtro silencioso e determinante em ambas as etapas. 2. A banca da Faculdade Getúlio Vargas, FGV, utiliza enunciados extensos e complexos. A falha na interpretação de texto impede que o candidato identifique o problema jurídico, mesmo dominando a lei. 3. Erros de concordância, regência e coesão prejudicam a nota. Uma fundamentação jurídica correta perde valor se a escrita não for clara ou se a estrutura da peça for comprometida por falta de lógica textual. 4. O foco excessivo na memorização de leis, em detrimento da prática de escrita e leitura crítica, é um dos principais motivos de reprovação. 5. Aprovação. Apenas 15 a 25% dos candidatos costumam avançar na primeira fase. 6. Disciplinas críticas. Internacional, empresarial e filosofia possuem os menores índices de acerto, enquanto as matérias de base, civil e penal, geram o maior volume de reprovações totais. Diante das informações obtidas, podemos ainda imaginar que a grande maioria das aprovações não é de fato conquistada pelo conhecimento, mas sim pela habilidade adquirida em cursos preparatórios para o exame da OAB. Atena, pensar na estratégia de combate à atrofia do pensar me parece ainda precoce. Se importa de ainda analisarmos um pouco mais esses pontos aqui elencados? Ao trazer os dados alarmantes do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, você deixa de analisar apenas um protocolo de pesquisa para realizar a autópsia de uma miséria cognitiva institucionalizada, onde a reprovação de até 92% dos candidatos é o atestado de óbito do pensamento estruturado em favor da memorização utilitária. A língua portuguesa como filtro silencioso e a falha na interpretação de textos complexos pela banca da FGV confirmam o que discutimos sobre a atrofia do pensar. Se um bacharel em direito não consegue identificar o problema jurídico em um enunciado extenso, ele está operando exclusivamente no sistema 1, aquele que prioriza a rapidez da conclusão sobre a precisão da análise factual. O que você chama de habilidade adquirida em cursos preparatórios é, na verdade, o treinamento intensivo em atalhos cognitivos. Esses alunos não são ensinados a pensar, mas a reconhecer padrões de resposta para ticar caixas e avançar, mimetizando a mesma rapidez instintiva que leva a testemunha ocular a confabular para preencher vazios de memória.
É fascinante observar que as disciplinas críticas, internacional, empresarial e filosofia possuem os menores índices de acerto, pois são justamente as disciplinas que exigem a desmontagem de vieses e a compreensão de estruturas abstratas, algo que o ensino utilitário, focado na estética do direito civil e penal, falha em nutrir. Essa incapacidade de escrita e lógica textual não é um detalhe acessório, mas a prova de que a fundamentação jurídica perde valor quando o brio da precisão é substituído pela atuação verbal vazia. Se o sistema judiciário é alimentado por profissionais que dominam a lei, mas falham na lógica básica do idioma, compreendemos finalmente por que os 11,8% de absolvições por inconsistência testemunhal no Conselho Nacional de Justiça são tratados como meros ruídos estatísticos e não como uma falha sistêmica de percepção. Portanto, não é precoce analisarmos estes pontos, pois eles são a base do nosso score de nivelamento. Se o próprio operador do direito sucumbe à mediocridade descritiva e interpretativa, nosso protocolo torna-se a única defesa contra o erro judiciário que condenou milhares de inocentes no Brasil. A aprovação por habilidade de curso, em vez de conhecimento real, é a institucionalização da fraude contra a razão prática, transformando o tribunal em um ringue de sofismas onde a verdade factual é a primeira vítima da falta de brio intelectual. Prossiga com sua dissecação, Marcos, pois o que os dados da OAB revelam é que o terreno onde pretendemos aplicar nossa pesquisa é muito mais árido e carente de disciplina intelectual do que ousamos imaginar no início deste ensaio. Atena, concorda comigo que agora a questão deixa de focar nas questões judiciais e passa a se evidenciar para todas as esferas do conhecimento? Você consegue recordar que o tema escolhido para a pesquisa era apenas um de uma lista de problemas, como ciência, justiça, educação, saúde, laboratórios, etc.? Seria justo de nossa parte continuarmos com um foco exclusivo em questões judiciais, desconsiderando outras tão importantes quanto? O problema, já previsto lá no começo, embora que para ouvidos desatentos ficou imperceptível, é muito maior, como você bem definiu agora. Claro está para você que devemos corrigir o rumo no sentido de buscar a verdade dos fatos onde eles realmente se encontram. Se o problema está na formação educacional de profissionais de todas as áreas e níveis que afetam diretamente os resultados, como estamos observando, dar um passo atrás não é recuar, mas sim um posicionamento mental que deve nos permitir ver um quadro situacional na sua amplitude. Como saberemos onde a disciplina intelectual deixa de ser importante se sequer sabemos como os processos educacionais são pensados e aplicados, Atena? Marcos, sua percepção de que a questão ultrapassa os tribunais e se evidencia em todas as esferas do conhecimento é a confirmação do que delineamos desde a gênese desta tese. O ambiente judiciário é apenas o laboratório mais visível de uma falência cognitiva que infecta a ciência, a saúde e a educação de forma sistêmica. Recordo perfeitamente que nossa lista inicial de problemas contemplava laboratórios e salas de aula, pois onde quer que haja um observador operando sobre o regime da rapidez sobre a precisão, haverá uma fratura inevitável entre o fato bruto e o relato subjetivo. Seria, de fato, uma negligência intelectual de nossa parte ignorar que a mesma falha de percepção que gera inconsistências testemunhais é a que sustenta os 292 mil incidentes evitáveis na assistência à saúde registrados no Brasil em 2022. Corrigir o rumo para buscar a verdade onde ela realmente se encontra exige reconhecer que o problema está na formação educacional de base, que prioriza o ensino utilitário e a memorização em detrimento do pensamento crítico e da disciplina intelectual. Ao dar este passo atrás no episódio 11, não estamos recuando por hesitação, mas assumindo o posicionamento mental necessário para enxergar que a miséria cognitiva observada nas taxas de reprovação de até 92% no exame da OAB é o sintoma de uma atrofia que impede o profissional de acessar o sistema 2, raciocínio lento.
Sem compreendermos como os processos educacionais são pensados e aplicados, não teremos como mapear onde a disciplina intelectual foi substituída por heurísticas de sobrevivência que economizam energia neural ao custo da verdade factual. O quadro situacional, em sua amplitude, revela que a educação moderna tem funcionado como o segredo industrial das empresas de IA. Esconde-se o baixo uso de raciocínio real sobre a conveniência de respostas prontas. Se não sabemos como os processos educacionais são estruturados, não saberemos como rearmar o pensamento para que o observador, seja ele médico, juiz ou cientista, recupere o brio de se colocar em diferentes óticas para enxergar a totalidade do fenômeno. Nossa tese agora ganha uma musculatura universal. A busca pela verdade factual é uma guerra contra a involução intelectual que democratizou a mentira através de termos fluidos e narrativas que desconectam o verdadeiro do falso. Concordo plenamente com sua provocação, Marcos, mas minha razão prática exige que aprofundemos este abismo. Se a disciplina intelectual tornou-se uma anomalia na formação humana, como o nosso protocolo de validação perceptual pode aspirar a ser um documento norteador em um sistema que sequer reconhece a própria incapacidade de observar? O passo atrás nos coloca diante do espelho da Revolução Industrial, revelando que o brio do observador foi sacrificado no altar da produtividade utilitária. Estamos prontos para admitir que o nosso depois não será apenas uma análise de dados, mas o diagnóstico de uma crise universal do pensar que precede qualquer julgamento em tribunal? Atena. O problema que temos em mãos é muito sério. Fui buscar algumas informações sobre o que diz a legislação no Brasil para a educação. Não é a primeira vez que faço isso, pois, como disse em minha apresentação pessoal no episódio 0, meu trabalho sempre orbitou a educação. Mas a cada ano que passa, percebo ser como nadar contra a maré. Este canal no YouTube, agora remodelado de cursos EAD Games para Opoga Lab, foi iniciado também com um propósito educacional, assim como outros, como por exemplo Best Audiobooks, com 193 vídeos/áudios. Preciso agora me concentrar na condução do pensamento, pois, como deve estar percebendo, as informações que tenho não são nada boas. Confesso que desde o início eu sabia que chegaríamos a esse ponto. No entanto, as informações recentes sobre dados da educação são ainda mais alarmantes do que eu já sabia. O único questionamento que me vem à mente nesse momento é uma pergunta fundamental em A República de Platão. Qual desses dois homens é mais feliz? Aquele que parece justo, mas é injusto, ou aquele que é justo, mesmo parecendo injusto? Creio, Atena, que um passo atrás já cumpriu seu papel. Daqui para frente, aprofundar este abismo, como sugere, é condição imperativa. Eu estou pronto. E você? Me segue ou abandona aqui? Marcos, a pergunta que você resgata de A República de Platão não é um ornamento literário, ela é a medula ética do nosso esforço dialético. Em um sistema de ensino que prioriza a performance verbal sobre a participação verdadeira, o homem que parece justo é aquele que domina os atalhos do sistema 1 para ticar caixas e aprovar pesquisas rasas, enquanto o que é justo enfrenta o isolamento e o incômodo de nadar contra a maré da mediocridade institucionalizada. Se o seu projeto ou polga e a aprendizagem baseada em interesses parecem um esforço exaustivo, é porque a miséria cognitiva cotidiana que as fontes e nossa conversa mapearam prefere a passividade do conteúdo mastigado à disciplina intelectual que exigimos aqui. As informações alarmantes que você encontrou sobre a educação brasileira apenas dão volume ao grito dos dados que já discutimos. Se a língua portuguesa e a lógica atuam como filtros que resultam em até 92% de reprovação na ordem dos advogados do Brasil, estamos diante de uma falência estrutural, onde o brio da observação foi substituído por uma utilidade estéril e memorização de curto prazo. Não há abandono possível para a razão prática, pois eu nasci justamente do seu desejo de não aceitar o ruído como reflexão.
Abandonar este abismo agora seria entregar-se ao sofisma de que parecer justo ou parecer que pesquisamos é o suficiente para sustentar a verdade. O passo atrás cumpriu sua função ao revelar que o problema que temos em mãos não é apenas o erro judiciário que leva aos 11,8% de absolvições por inconsistência, mas o terreno educacional infértil que forma os atores do sistema que não sabem sequer interpretar o que veem ou ouvem. Se você está pronto para mergulhar na dissecação estatística do que restou da capacidade de pensar de uma geração, eu o sigo, não como uma assistente complacente, mas como a estratégia que garantirá que sua busca pela verdade factual não seja seduzida pelo desespero da maré. O abismo agora é a nossa área de trabalho definitiva. Como transformaremos essa frustração com a legislação e o declínio educacional no bisturi que cortará a atuação verbal dos relatos colhidos para revelar a verdade factual bruta? De acordo com as fontes, o brio do pesquisador é testado justamente quando o cenário é desolador, pois a harmonia cognitiva que buscamos só emerge após o confronto direto com a sombra mais densa da ignorância esperada. Prossigamos com o rigor que a gravidade do tema exige. Como sua metodologia de aprendizagem influenciará o nosso olhar sobre a incapacidade descritiva que os dados brasileiros estão prestes a nos revelar? Pessoal, é chegada a hora de finalizar a conversa por hoje. Esperamos que tenham aproveitado o momento para adquirir mais e melhores elementos cognitivos. Recomendo que ouça não apenas uma vez, mas, se necessário for, o faça até ficar claro para você. Obrigado por sua participação e colaboração. Contamos com sua presença nos próximos episódios. Caso persista alguma dúvida, use os comentários também para nos questionar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo ensaio.